Teve um documentário lançado agora recentemente dentro da Globoplay que se chama Territórios, sobre o domínio do crime. Um documentário em 6 partes que entrevista ali várias pessoas. O Lincoln Gakia, que é hoje talvez aí um dos maiores combatentes dentro do judiciário contra o PCC, vários policiais, delegados e outros agentes de segurança pública, mas óbvio que a Globo não poderia deixar de dar voz ao Fernandinho Beiramar. E o Fernandinho Beiramar tem um episódio dedicado à questão carcerária. E o Fernandinho Beiramar ele vai afirmar que foram os presídios federais que garantiram a expansão das facções. Muita gente está sempre discutindo que os principais líderes têm que ser isolados nesses presídios federais. São presídios de segurança máxima, que de lá eles não vão conseguir comandar a cadeia. Mas a gente sabe que não tem sido bem assim, né? A Polícia Civil de São Paulo mesmo soltou uma lista com 99 lideranças do PCC, sendo que 67 estão presas e várias em presídios federais. E, resumindo a fala do Fernandinho Beiramar, para vocês não terem que assistir o documentário todo, ele diz que o presídio federal juntou o líder do Rio de Janeiro com o líder do Ceará, com o líder da Bahia, com o líder de Minas Gerais e se tornou um verdadeiro centro de fazer negócios. E a expansão das facções pelo país se deu por conta dos presídios federais. Se tivesse mantido cada um isolado no seu estado, talvez essas facções não tivessem avançado tão rapidamente. E isso é a fala daquele que é considerado um dos principais nomes do Comando Vermelho, mesmo ainda estando preso. E aí, delegado Fred, eu lhe pergunto, faz sentido? O senhor já pediu aí, já observou essa questão, pegou liderança do seu estado, Mato Grosso, e prendeu, e falou pro promotor assim, falou pro promotor, pro juiz da vara de execuções penais, tira esse cara daqui e manda para um presídio federal para tentar isolar? Porque o Fernandinho Beiramar está falando que não adianta, que pelo contrário, fortalece. Como é a sua leitura, delegado? Eu nunca gosto de levar em consideração a palavra de vagabundo. Então, essa é a primeira premissa. Vagabundo, o que vagabundo fala para mim e nada é a mesma coisa. Mas a minha leitura nesse cenário é que todas as formas de você conduzir uma liderança de facção criminosa é sempre muito complexo. Não tem nada muito simples. Eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, só com investigação envolvendo facção criminosa e principalmente lideranças aqui do meu estado. Então já tive várias situações onde nós solicitamos a remoção, o encaminhamento para o sistema penitenciário federal e outras nós optamos por fazer o isolamento aqui no estado mesmo. Tudo vai depender muito da estrutura. Existem estruturas muito diferentes se você pensar em todo o Brasil. Tem alguns estados que existem o sistema penitenciário mais organizado, mais avançado, onde você consegue, dentro do estado, fazer um isolamento, de certa forma. Mas em outros locais não. Então é um isolamento somente de fachada. Então você manda para o isolamento, o juiz autoriza ali o RDD, coloca no sistema de isolamento, mas é um isolamento que não existe, é ineficaz, é uma medida inócua. Então isso não adianta. Nesses casos, é obrigatório você encaminhar para o sistema penitenciário federal. Não tem como ser diferente. Agora, que lá dentro, muitas vezes eles se comunicam e que ocorre esse tipo de negociação, de aproximação em determinados casos, é praticamente inevitável. Aconteceu isso em Ilha Grande, né, na fundação do Comando Vermelho. Surgiu ali da mistura entre criminosos comuns e criminosos políticos. Inevitavelmente, eles se envolveram ali e acabaram acumulando conhecimentos e criou-se ali uma das principais facções criminosas do Brasil hoje. Agora, não tem uma resposta simples. O certo seria, como o Batata disse, criar um sistema penitenciário forte, presídios extremamente estruturados, para que esses líderes fossem colocados ali, isolados e, de certa forma, tratados ali de uma maneira que, na minha visão, a nossa lei nem permite hoje. Então, não tem como tratar isso de maneira simplória, simplista. Então, pegar uma afirmação dessa de um vagabundo e tratar como premissa e tratar como verdade é muito preocupante. Então, isso pode acontecer, sim. Isso é um sintoma, algumas vezes, obrigatório, consequente ali de quando você encaminha muito vagabundo para o mesmo lugar, mas a mesma coisa acontece nas unidades prisionais locais. Então, manter esses caras aqui no estado onde não se tem estrutura para isolá-los
é tão danoso quanto ou mais danoso. Porque no sistema penitenciário federal, a gente sabe que pelo menos tem um quantitativo menor de presos, são menos pessoas a serem cuidadas, a serem observadas, então fica mais fácil ou mais possível de se fazer o monitoramento com base na estrutura que o sistema penitenciário federal tem. Então, muitos estados não têm opção porque não têm condições adequadas de fazer esse tratamento nos seus estados. Mas, repito, o ideal seria que tivéssemos estruturas grandes, complexos, grandes, estruturados, como aconteceu em El Salvador, para que esses criminosos fossem todos enviados para lá e, de fato, isolados totalmente, que não tivessem contatos uns com os outros, ficassem só os mesmos ali em contato, seria o mundo ideal. Mas nós não vivemos no mundo ideal, longe disso, nós vivemos no Brasil. Então, tratar qualquer tipo de afirmativa como se fosse verdade absoluta, principalmente quando a gente está falando de sistema penitenciário, eu acho muito temerário. A gente sempre tem que avaliar os dois lados. Não é uma coisa simples e não dá para afirmar o que isso ou aquilo é o certo. Nada disso é absoluto. Ô Batata, eu me lembro que quando estourou aquela guerra lá na Rocinha, entre o Rogério 157 e o Ney da Rocinha, eu era do efetivo do Complexo do Alemão, da UPP Fazendinha, e fui enviado para apoiar, né, naquele cenário que estava uma guerra ali, e óbvio, né, guerra na Zona Sul, a Rocinha ali que faz a divisa entre a Barra da Tijuca e a Zona Sul ali, Copacabana, Ipanema, Flamengo, aquela região. É óbvio que o Estado precisava tentar acalmar, apaziguar aquela situação o mais rápido possível. Então, efetivos de várias outras UPPs, como no meu caso, que saí da UPP do Complexo Alemão lá na Zona Norte e fui enviado para apoiar na UPP Rocinha, para tentar ajudar, né, no processo de repacificação daquela favela, que já tinha uma unidade de polícia pacificadora. Até mesmo as Forças Armadas foram enviadas para lá, o pessoal do Fuzilha Naval, do Exército, nunca sei quem é quem, mas eu sei que eu participei daquela confusão toda ali na Rocinha em 2018, salvo engano. E eu lembro que na época saiu a notícia que o NEM da Rocinha fez chegar à Secretaria de Segurança Pública do Estado, através de um de seus advogados, a seguinte mensagem: olha, se me mandar do Presídio Federal de volta para o Rio de Janeiro, eu acabo com a guerra em uma semana. Dando a entender que ele, estando, né, lá no Presídio Federal, ele não tinha mais influência direta sobre a Rocinha, porque o Rogério 57 já foi um dos braços direitos do NEM, e depois acabou se virando contra ele, e aí toda essa guerra surgiu. E aí o NEM, ele manda um recado através de um dos seus advogados para a Secretaria de Segurança Pública, dizendo: olha, se me tirar do Presídio Federal, porque aqui eu estou isolado, e me colocar num presídio do Rio de Janeiro, eu consigo resolver. A ideia que ele estava transmitindo era: no Rio de Janeiro, de dentro da cadeia, ele ainda consegue mandar recado, ele ainda consegue organizar, ele consegue falar com as suas lideranças, mas de um presídio federal ele não consegue. Então nós temos aí o Fernandinho Beiramar, um dos maiores nomes do Comando Vermelho, falando que sim, os presídios federais facilitam a organização das facções, e o NEM, que é de uma outra facção, dizendo: não, nada disso, no presídio federal não consigo fazer nada, só se eu estiver no presídio estadual. E aí, Batata, o que você acha desse cenário? Duas visões, né, Miquel? Duas visões. Porque na época realmente tinha essa visão que o NEM, ele queria estar aqui no Rio de Janeiro para realmente negociar isso. Olha, se me botar lá eu acabo com a guerra da Rocinha. Porque de lá do presídio ele não conseguiria. Isso é uma visão. E a outra visão é que ele queria vir para o Rio, porque aqui a cadeia era muito melhor, é muito mais tranquila, e ele estava usando esse poder dele de persuasão para negociar. Ó, me bota lá que eu acabo com o problema, porque ninguém suportava mais. Cara, você lembrou uma coisa brilhante, Miquel? Brilhante. Cara, em 2008, eu acho que isso era. Cara, 2008. Meu amigo, já se tinha filmagem nessa época de 200 homens armados, enfileirados, guerreando. E se tinha 200 daqui para lá, meu amigo,
De lá pra cá, tinha mais uma penca. Já era uma guerra. Aí, delegado, só para você... só para o senhor sentir a pressão. Nessa época, já tinha filmagens. E, pasmem você, estou falando de 200 homens armados passando em fileiras. Vergonhoso, cara. Eu não sei de que chamar, tá, doutor? Talvez o senhor estudou bem mais do que eu, obviamente, né? Então talvez o senhor tenha um adjetivo melhor para encontrar, para a nossa rapaziada aí do chat, tá aí movimentando essa parada, porque o senhor chama de guerra, de trabalho, de pesquisa, tá? Eu já chamo de putice, o negócio vai que vai. Mas, vamos lá, os adjetivos, o objetivo é um só, entendeu? É a gente esclarecer essa vergonhice. E triste demais isso, né, cara? Triste demais, porque qual é a esperança que nós temos? É que quando você prende um cara, você tirou o cara de circulação. E quando você tira o cara de circulação, como eu tava vendo o Carcará falando em geopolítica, né? Quando um líder, desestrutura toda a cadeia governamental daquele líder. Você desestrutura toda aquela cadeia de mando. Aqueles caras que são segurança já passam a não ser mais. Os caras que são de confiança já não são mais do seu sucessor. E aí sucessivamente. Isso é natural. Em todas as favelas nós vemos isso. Então, quando isso acontecesse numa cadeia de comando a nível beira-mar, subentende-se que a coisa mudaria realmente, né? Ou para pior, ou para melhor. Isso tem diversos historiadores de segurança aí alegando um montão de coisa. Eu já vi historiadores alegando que não deve se matar um líder. Por exemplo, hoje, o Marcinho VP, todos sabem quem é o filho, quem é o tio, quem é o primo, quem é a quinta geração. E subentende-se que se você, por exemplo, condenasse à morte o Marcinho VP, entraria outro líder, obviamente, que uma cadeira vaga, outra pessoa ia sentar. E aí, toda uma investigação de anos, de todo um desdobramento, iria se iniciar de novo e ter todo um trabalho perdido. Em minha concepção, que eu perdesse essa porra toda. Que se dane, tá? E perde essa merda toda e vamos trocar toda semana. Por quê? Porque a sensação que a população tem é que esse escritor deu mole, errou. Por quê? Porque se funcionasse a estrutura da investigação, a coisa não andaria. Né? A gente prenderia os caras, pararia todo o processo. E não é isso que acontece. Acontece um aumento constante, como o próprio Miquel falou. Entende-se, né? Que eu não vi essa entrevista do Beira-Mar, deveria ter visto. É porque eu não sei por que me dá ojeriza, me dá ânsia de vômito ver um cara que é líder de uma facção, né? Ou ex-líder, ou é líder de consideração. Eu não sei que diabo que é. Mas eu não sei, eu não consigo, cara. Eu não consigo parar em frente à minha telinha e ver um cara preso ser considerado alguma coisa. Isso não entra na minha mente, cara. Isso eu não consigo, eu sou velho demais para entender esta merda, né? Como o cara que está preso encontra-se dentro do esquema. Essa semana agora passada, 5, né, de uma operação realizada pela Polícia Federal e da Polícia Civil também, 5 presos da operação já estavam presos. Eu não sei como é que chama preso do represo. Preso do preso. Vai, delegado, me explica aí, como que é prender preso?
Fala o quê? Chama o quê? Preso do preso? Nós acabamos de prender um cara que já está preso. Acabamos de matar o já morto. Acabamos de deixar doente o adoecido. Eu não sei, cara. Vai aí, delegado. O senhor é mais inteligente do que eu. Vai, Miquel, você é mais esclarecido. Cara. Ô, Batata, eu confesso que eu já fui aprovado em alguns concursos públicos, mas eu vou deixar realmente essa resposta para o delegado Fred Murta. E, delegado, vou complementar a pergunta do Batata dizendo o seguinte. Se a gente quer isolar esse cara, faz sentido eu deixar ele oferecer uma entrevista a uma das maiores emissoras desse país? Eu não compreendo. Não é para isolar o cara? Fala aí, delegado. Ai, Batata, você me mata de rir. Só você para me fazer rir no meio de um assunto como esse. Realmente, a primeira fala que eu disse aqui quando entramos nesse assunto é que palavra de vagabundo e nada, para mim, é a mesma coisa. E eu concordo com você. Dar voz para um criminoso, para um líder de facção, colocar ele em rede nacional, em seriado, para falar de organização criminosa, enquanto ele está preso, realmente é algo difícil de digerir. Eu também não assisti, o documentário, sei que tem alguns depoimentos interessantes, quero assistir porque eu estudo e eu gosto de ouvir, gosto de ler muito tudo que tem a respeito disso, né? Ainda vou assistir, mas ainda não assisti para avaliar exatamente a fala dele. Mas eu queria chamar a atenção, Miquéias, para a questão da tentativa de descredibilizar o sistema penitenciário federal. O sistema penitenciário federal é extremamente útil e necessário, principalmente porque a maioria dos estados do Brasil não tem estrutura decente no sistema prisional. A maioria das cadeias do Brasil são sem estrutura adequada. É tudo muito precário. Os criminosos ficam ali amontoados. Então isso acontece o fenômeno que o Batata disse. O criminoso acaba indo para a rua, acaba sendo liberado por falta de estrutura adequada. É muito comum e isso acontece toda hora. Então, tentar descredibilizar, desacreditar no sistema penitenciário federal é, inclusive, uma estratégia. Agora eu digo enquanto autoridade policial, de quem está trabalhando com crime organizado há mais de 10 anos. Criminoso morre de medo do sistema prisional federal. Eles morrem de medo de ser mandado para lá. Inclusive, esse é um dos mecanismos que as polícias penais utilizam de controle interno. Se o cara não se comportar, vai ser feito um relatório e solicitar o encaminhamento dele para o sistema penitenciário federal. Se ameaçam eles de mandar para o sistema penitenciário federal, por quê? Você acha porque é bom? Você acha que porque lá eles vão se conhecer e vão viver harmoniosamente? Não é não. Lá não é bom não. Lá é ruim. Lá é mais difícil. É perfeito? Claro que não. É óbvio que não. Não tem nada perfeito nesse país. Esse país nosso parece que foi feito para dar errado. Então é óbvio que tem ali as suas falhas, que tem ali as suas fragilidades. Mas como eu disse, é uma estrutura melhor, é uma estrutura mais organizada, onde tem-se menos pessoas para ser observadas, com quantidade de servidores um pouco mais proporcional àquela demanda. Então, nós não podemos descredibilizar o sistema penitenciário federal, principalmente porque a maioria dos estados não tem uma estrutura adequada. Então, digo aqui, com relação no meu estado, nós gostamos sim de enviar para o sistema penitenciário federal, isso é efetivo, isso tira sim um bom grau de contato do criminoso com os grupos locais, o contato continua existindo, ele pode se dar por meio de advogado, por meio de visitas com a família, mas é muito mais restrito do que o cara ter ali um aparelho celular o tempo todo, o acesso ali a dezenas de criminosos da sua própria estrutura, da sua própria base. Claro que ele está lá num outro local, vai dificultar, vai tornar pelo menos mais moroso e mais demorado o contato. Então eu tomo muito cuidado, gosto de tomar muito cuidado, mas infelizmente as emissoras aí, as principais emissoras aí gostam de dar voz a isso, gostam de romantizar e a gente é obrigado a ver uma situação como essa. Mas eu não gosto de dar credibilidade e não gosto de dar credibilidade de uma forma geral, principalmente numa afirmativa como essa. Na minha visão, enquanto autoridade policial, é totalmente equivocada.